Ouvintes, este é o podcast Elas Escrevem, um podcast feito por escritoras, para escritoras que escrevem e para quem quer escrever. Eu sou Neuza Jordim, direto de Vila Velha, no Espírito Santo, e vamos falar de vários temas do mundo das escritoras. O primeiro episódio começa agorinha. Você está ouvindo o podcast Elas Escrevem, a voz da literatura feminina capixaba. Então vamos lá. Primeiro vou me apresentar para vocês, ouvintes, do Elas Escrevem. Eu sou escritora de literatura infantil, juvenil, literatura para adulto, contos, crônicas, romances. Eu sou idealizadora do Clube de Leitura Letrinha. Eu sou também professora, oficineira da palavra. Eu sou produtora cultural, diretora da editora Jordim. Eu ganhei vários prêmios. E essa ideia do podcast foi realmente para compartilhar todo esse conhecimento que me levou a ganhar esses prêmios, Eu ganhei menção honrosa do prêmio Adolfo Eisen, da União Brasileira de Escritores, na categoria juvenil. Ganhei uma seleção num catálogo internacional da Feira de Livros de Frankfurt, na Alemanha, com o livro Cissa. Fui premiada por obras literárias na Secult em 2018. Depois ganhei outro prêmio mais adiante, E também ganhei prêmios de leitura dramática do livro De Cabelo em Pé, por Vila Velha, na Lei Aldir Blanc. Também da Prefeitura de Vila Velha ganhei um prêmio Fundo a Fundo, Fundo de Cultura a Obras Literárias, a Mulinha Bebel. Ganhei também um prêmio da Prefeitura de Vila Velha de Artes Visuais, Homero Macena, Aquarela na Era Digital. Ganhei um outro prêmio da Prefeitura com a Aventura de Construir, um prêmio de artesanato. Também um prêmio Secult ES de obras literárias, agora recente, com o título Rio Doce. Ganhei o prêmio Milson Henriques de Trajetórias Culturais. Um prêmio também, Projeto Arte e Cidadania, da Lei Paulo Gustavo, um projeto que eu acabei findando há pouco, a contrapartida, Então foi um projeto de como planejar projetos culturais, pela lei também de Vila Velha. Um prêmio de manutenção e funcionamento de salas de cinema, da Lei Paulo Gustavo, Cinema em Família, aqui de Vila Velha também. Um prêmio edital da seleção de projetos de produção audiovisual de videoclipes, webséries e podcasts, Elas Escrevem, que é esse aqui que a gente está agora, executando o projeto. E também um projeto de seleção de obras literárias pela SEDU, com o livrinho O Sá, o Caranguejo Indefeso. Esse livro foi selecionado e em breve estará nas mãos, de todas as crianças do nosso estado. Prêmio Manutenção e Funcionamento de Salas de Cinema novamente, pela Secult agora, pelo estado. Esse é um prêmio que eu vou executar ainda no próximo ano. E um prêmio Cultura por Toda Parte, muito legal, que eu fiz agora recentemente em Venda Nova do Imigrante. Então essas são as premiações, e eu me sinto assim muito honrada com todas elas, E quero dividir com vocês, ouvintes, porque a gente consegue chegar a essas premiações através de muito trabalho, muita dedicação, muito amor pelo que a gente faz, E vamos falar então onde vocês podem encontrar os meus trabalhos, Vocês podem encontrar no Instagram, Facebook, YouTube, no site Clube Letrinha. Todos esses canais têm aí um pouco do meu trabalho.
Então, chega de falar de mim. Nós vamos falar especialmente sobre literatura infantil, infanto-juvenil. Claro que a gente não tem essa divisão, né, na literatura. A gente vai só fazer uns recortes aqui para que vocês que tenham vontade de trabalhar com esse tema, né, possam, vamos dizer assim, a gente possa trocar ideias, eu possa passar para vocês um pouco da minha experiência, que é maior nesse campo da literatura infantil. Mas isso não quer dizer que a gente não possa falar sobre todo tipo de literatura, né? Toda literatura que acaba sendo uma só, né? O que é literatura? Literatura é um lugar de prazer, de encantamento. São aquelas palavras que nos permitem, por um momento, ser livre, ser outro, cruzar mares, pegar o primeiro voo rumo ao destino sonhado e naufragar. Quem já experimentou mergulhar fundo no universo da leitura sabe que o caminho não tem mesmo volta, mas infinitas possibilidades de chegada. Com a literatura infantil não seria diferente. O diálogo que a gente pode proporcionar pelos livros para todas as idades, né, oferece múltiplos significados de mundos. Se é verdade que a literatura é uma arte capaz de despertar diversos sentidos e provocar os mais esperados e inesperados encontros, por que será que os livros destinados ao público infanto-juvenil são muitas vezes reduzidos a uma utilidade específica, objeto de consumo ou a exploração do conteúdo escolar? Sendo arte, não se deveria restringi-la a uma utilidade específica. Não concordam comigo? O livro para criança, a meu ver, pode ser entendido como objeto cultural, capaz de dialogar com a sensibilidade e a inteligência das crianças. A literatura infantil é uma janela para o entendimento de um mundo novo. Para pensar a literatura infantil, é necessário pensar no seu leitor, a criança. Até o século XVII, mais ou menos, as crianças conviviam igualmente com os adultos. Não havia um mundo infantil diferente e separado, ou uma visão especial da infância. Não se escrevia, portanto, para crianças. A literatura infantil surgiu no século, pouquinho depois, justamente com a função de educar moralmente as crianças. A maioria dos contos de fadas, fábulas e mesmo muitos textos contemporâneos incluem-se aí, né, nessa tradição de educar. Depois de 1690, por aí, Charles Perrault, francês, traz a público as histórias ou, né, contos do tempo passado, com suas moralidades. Começamos aí, então, a ver os contos de Mamãe Gansa. Ganham também forma editorial as seguintes histórias que a gente conhece bem, né? A Bela Adormecida no Bosque, Chapeuzinho Vermelho, Gato de Botas, A Gata Borralheira, O Pequeno Polegar. Os contos de fadas conhecidos atualmente surgiram na França, final do século XVII, aí, com Perrault, que editou, né, essas narrativas contadas pelos camponeses e tinha cunho moralizante. A história da menina e do lobo sofreu várias alterações a seguir por Hans Christian Andersen, os irmãos Grimm, né? E no Brasil, como não podia deixar de ser, a literatura infantil tem início com obras pedagógicas. Pode-se dizer que a literatura infantil brasileira teve início com Monteiro Lobato, com uma literatura centralizada de alguns personagens, né? Em alguns personagens, como a Emília, né? O Sabugosa, o Conde Sabugosa. Em especial, a literatura é um fenômeno estético, é uma arte, a arte da palavra.
não visa informar, não visa ensinar, não visa doutrinar, pregar, documentar. Acidentalmente, secundariamente, ela pode fazer isso. Pode conter história, filosofia, ciência, mas não intencionalmente. Surge, então, a importância que a gente vai ver bastante nesses próximos episódios sobre a questão do hábito de leitura, para que ela seja apreciada e passe a ser respeitada e considerada como arte, sem pretextos para sua utilização como mera fonte didático-pedagógica. Então, é isso, pessoal. A literatura infantil, ela inicia com Monteiro Lobato e nos anos 70 ela ganha uma outra dimensão com artistas que são jornalistas, que são mais, vamos dizer, saem um pouco do campo pedagógico para entrar no campo da arte, né? E aí eu posso citar Marina Colasanti, Ziraldo e tantos outros, né, que iniciaram aí nos anos 70 uma nova, vamos dizer assim, edição da literatura, né? Eles iniciaram aí um outro momento da nossa literatura infantil. E é a partir dessa literatura que todos esses artistas beberam na fonte de Monteiro Lobato. A gente precisa dizer isso com muito, muito carinho, porque todos eles beberam nessa fonte, né? O nosso, vamos dizer, a nossa fonte inicial seria o Monteiro Lobato. E depois, então, nos anos 70, ganhando essa nova conotação artística, né? Mas a literatura como uma arte e mais polida, mais organizada, mais esteticamente arte, né? E a gente conhece bem esses artistas que fizeram essa literatura e nos mostraram esse novo caminho na literatura. E é por aí que a gente vai seguindo, né, os nossos momentos aqui, e eu espero que vocês apreciem bastante o que ainda temos para dizer para vocês. Quero deixar aqui os meus agradecimentos aos patrocinadores do Prêmio Podcast. Elas Escrevem, a Lei Paulo Gustavo, Secretaria de Cultura de Vila Velha. E o link vai ficar aí no post para vocês replicarem, para vocês compartilharem, né? Nós vamos falar como o trabalho de escrever é árduo, né? Não só do encantamento, da arte, mas também as dificuldades de escrever. O que funciona, o que não funciona, como publicar seu livro. Tudo isso a gente vai conversando. O próximo episódio virá com muitas novidades, tá bom? Vamos lá, então! Agora, uma proposta muito especial para você, mulher, que está ouvindo o podcast Elas Escrevem. Queremos ajudar você a dar os primeiros passos na sua carreira como escritora. Queremos receber o seu texto e publicá-lo em um e-book. Você pode enviar um poema, um conto, uma ficção ou até mesmo uma memória de uma história que você viveu. O estilo é totalmente livre para você escolher. Seu texto deve estar em formato PDF e ter no máximo uma página. Envie seu texto para o e-mail jordem.editora@gmail.com ou pelo WhatsApp
27 999 54 1767. Nós, da editora Jordem, iremos ilustrar a sua obra e incluí-la em uma coletânea, publicando-a ao lado de obras de outras escritoras. O seu texto não precisa ser inédito. Receberemos sua obra literária com muita alegria. Apresentação, roteiro e captação de áudio, Neuza Jordem. Edição, Elijance Marques. Realização, Lei Paulo Gustavo e Prefeitura Municipal de Vila Velha.